Olá, pessoal. Professor Sérgio Ricardo trazendo para você aqui o assunto regência verbal. Do que trata a regência? Vejam, quando nós estudamos a concordância, nós procuramos o verbo, o seu sujeito, para fazer concordância singular, plural, não foi isso? Concordância é verbo com sujeito. Aqui na regência é verbo com o seu complemento. É o verbo com seu objeto direto, o objeto indireto, que vocês veem lá na análise sintática. Então, eu comecei aqui para vocês colocando o seguinte, que regência verbal é a relação do termo regente, verbo, com o termo regido, o seu complemento, que pode ser um objeto direto, um objeto indireto, se exige ou não preposição em cada situação. Então, nas provas dos concursos públicos, as questões de regência vão exigir de vocês a preposição adequada para cada tipo de verbo. Mais precisamente com verbos transitivos diretos ou indiretos. Claro que os intransitivos podem aparecer também, mas não se fala em complemento com verbos intransitivos, fala-se em adjunto adverbial. Então, só um pequeno lembrete aqui, que o verbo transitivo direto é aquele que exige um complemento sem preposição. Porque é o seguinte, pessoal, você tem que analisar de uma forma simples. Se eu chego aqui e falo concluímos, essa frase tem sentido? Não. Ela precisa deste complemento. Então, o regente, que é o verbo, o regido, que é o complemento. Ora, quem conclui algo, alguma coisa. Quando não aparece preposição, eu vou dizer aqui que é o objeto direto. Então, verbo transitivo direto não admite preposição. O verbo transitivo indireto, quem concorda com algo, com alguma coisa. O verbo transitivo indireto agora necessita de uma preposição. Certo? Sem estes complementos, estes verbos não têm sentido. Tá? Então, essa questão da regência é justamente este tratamento, esta observação do verbo com o seu complemento. Eu tenho verbo transitivo direto e indireto. Quem informa algo ou alguma coisa a alguém. Então, eu tenho VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto. Direto e indireto. Então é isso. Neste primeiro momento, você revisar essa questão da transitividade. Então, regência com predicação verbal, transitivo direto, indireto, intransitivo, eles são assuntos irmanados. Quer ver um outro assunto que depende da regência? Crase. Porque você sabe que o fenômeno da crase é uma preposição que advém de um verbo ou nome que se une com um artigo. Então, veja como é importante, um assunto puxa o outro dentro da língua portuguesa. Eu fiz uma seleção aqui, pessoal, dos principais verbos que aparecem em provas dos concursos públicos. Não adianta você decorar. Regência se estuda mais com exercícios. Então, eu fiz uma lista dos principais verbos, porque são inúmeros verbos. Como a nossa proposta é sempre ter objetividade, então nós vamos colocar uma sequência aqui para vocês dos principais verbos que aparecem em questões de regência verbal e que você não pode deixar de ter em sua mente. Então venham aqui comigo. Comecei pelo verbo assistir. Assistir, ver presenciar. Assistir ao filme. Quem assiste, assiste a. Então, ver presenciar, preposição a. Isso você tem que saber, tá? O médico assiste o doente. Ora, dar assistência. Veja que não tem preposição. O é artigo. Então, assistir no sentido de dar assistência é verbo transitivo direto, sem preposição. Ele assiste em Brasília. Assistir aqui está no sentido de morar, residir, preposição em, tá? É direito que assiste ao trabalhador, cabe, pertence ao trabalhador, preposição a. Então vejam que é importante que vocês exercitem para que vocês, com esses verbos que têm mais de um sentido, vocês consigam entender o sentido e saber se ele exige ou não preposição em cada situação. Outro verbo que merece destaque é o verbo visar. Visou o alvo. Quem visa, visa algo. Fazer mira. Verbo transitivo direto.
Agora, se for verbo visar, almejar, desejar, visamos a uma vida nova. Almejar, desejar. Aí já tem a preposição. Passa a ser um verbo transitivo indireto. Então, muita atenção com esses verbos que mudam as suas regências de acordo com os seus sentidos. Tá? Olha, dois verbos aqui que os concursos gostam muito, esquecer e lembrar. Mas você não vai esquecer isso que eu vou dizer aqui agora. Esqueci a data, lembrei o nome. Esqueci-me da data, lembrei-me do nome. Percebam um detalhe. Quando eu não coloco o pronome, ele não tem preposição. Esqueci a data. Lembrei o nome. Não tem pronome, não tem preposição. Neste caso aqui, eles são diretos, sem preposição. Por que as pessoas erram? Porque no dia a dia as pessoas falam, lembrei do nome. As pessoas não falam, lembrei o nome. Elas falam, lembrei do nome. Mas quando eles não têm pronome, eles não têm preposição. Agora, veja, esqueci-me da data. Coloquei o pronome, coloquei a preposição. Lembrei-me do nome. Tá? Aí você vai anotar aí, que eu sei que você está anotando. Esquecer e lembrar, sem pronome, sem preposição. São diretos. Com pronome, esqueci-me da data. Lembrei-me do nome. Tá? Então, essa sequência de verbos é muito importante para que você se familiarize, exercite e consiga acertar facilmente questões de regência verbal. A sequência de verbos que eu selecionei, porque os verbos são muitos, mas são os verbos que mais comumente aparecem em provas. Claro, na apostila, nos exercícios, vocês vão fixar, tá? Mas foquem sempre nesses verbos que estão aqui. E o importante da regência é o conceito de verbo transitivo direto, sem preposição e o indireto. Venham aqui comigo. Então, obedecer e desobedecer. Preposição a. Quem obedece, obedece a. Quem desobedece, desobedece a também. Porque no fenômeno da crase aqui, é um a preposição mais um artigo, né? Assim, o a preposição que vem do verbo. Então, obedecer e desobedecer sempre com a preposição a. Já apareceu em muitas provas de concursos públicos. Informar, cientificar, notificar, prevenir. Direto e indireto. Ó, quem informa, informa alguma coisa, que é o direto, a alguém, que é o indireto, porque tem preposição. Direto e indireto. Com esses verbos, jamais você poderá colocar dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Sempre essa alternância entre direto e indireto. Para todos eles. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Quem cientifica, cientifica alguma coisa a alguém. Quem notifica, notifica alguma coisa a alguém. Quem previne, previne alguma coisa a alguém. Notificaram a multa ao motorista. Quem notifica, notifica alguma coisa a alguém. Então, sempre direto e indireto. Lembrando que você não poderá ter dois diretos nem dois indiretos. Ok? Muito bem. Na sequência, o verbo aspirar, que aparece bastante. Coloquei duas exceções que são mais trabalhadas em prova. Aspiramos o ar. Tragar o ar. Inspirar, encher os pulmões. Transitivo direto sem preposição. Agora, quando aspiro a vaga, você não cheira a vaga. Você não inspira a vaga. Você almeja a vaga. Então, quem aspira, aspira a. Aí agora ele já passa a ser um verbo transitivo indireto. Certo? Então, muito cuidado com esses verbos que, com a mudança do sentido, eles alteram suas regências. Mas aí não tem bicho de sete cabeças. É só você exercitar, pegar a parte teórica, né, e entender de acordo com essas explicações que nós estamos colocando aqui para vocês. O verbo chamar, que também aparece muito. Chamar no sentido de convocar. Chamei todos, convoquei. Ele aqui é objeto direto. Toda vez que eu falo em objeto direto, ou seja, sem preposição. Você vê que não tem nenhuma preposição. Agora, eu posso ter o chamar, apelidar por nome. Apelidar por nome. Chamar no sentido de apelidar por nome pode ser direto ou indireto. A construção é livre. Chamei o menino de covarde, direto, indireto. Chamou ao menino de covarde, indireto. Então, quando você apelida ou põe nome, chamar, apelidar por nome,
ele pode ser direto ou indireto, a construção é livre. Agora, chamar no sentido de convocar, chamei todos, convoquei. Então, ele só pode ser aqui direto, sem preposição. Querer, já apareceu em algumas provas. Quero o apartamento, posse, sem preposição. Quero o apartamento, você quer o apartamento para você, é posse, sem preposição. Quero a meus pais. Aqui você não quer seu pai para você, você quer no sentido afetivo. Então veja que eu coloquei aqui a preposição a. Então vejam que o alerta que eu deixo aqui é em relação a verbos, os seus sentidos na frase, a preposição que eles aceitam em cada situação. E não esqueçam de um detalhe importante. Na questão de regência, vocês também podem ser cobrados com aquela historinha do o, a, os, as para verbos transitivos diretos. Convidei o homem, convidei-o. Se eu vou substituir o objeto direto, eu sempre vou utilizar o, a, os, as, porque quem convida, convida alguém. Se eu vou substituir um objeto indireto, desobedeço a lei, desobedeço-lhe. Isso também você precisa ter em mente. Mas eu aprofundo isso mais na parte dos pronomes. Mas na questão da regência, você precisa entender que o, a, os, as, somente para verbos transitivos diretos, e que lhe, lhes, somente para verbos transitivos indiretos. Então, sigam a orientação do professor Sérgio. Vocês precisam agora exercitar e ver a forma de cobrança da fundação em relação a este assunto. Principalmente com esses verbos que admitem mais de uma forma. Aguardo vocês nos próximos vídeos.